Gênesis, capítulo 46. Jacó e toda a sua família desce ao Egito, e partiu Israel, com tudo quanto tinha, e veio a Bezeba, ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai, Isaque, e falou Deus a Israel em visão de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, e não temas, descei ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito. Certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Bezeba, e os filhos de Israel levaram-os a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar, e tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele, e os filhos dos seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Hezrão, Carmi, e os filhos de Simeão: Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoá, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. E os filhos de Judá: Onã, Sela, Pérez, Zera, Onã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Herão, Amu. E os filhos de Isacar: Tola, Puva, Jó e Cirão. E os filhos de Zebulão: Serede, Elão, Jaleel. Estes são os filhos de Léia, que deu a Jacó em Pandaara, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Ezibom, Iri, Arode, Areli. E os filhos de Asser: Imã, Ivã e Isvi, Berias, Sera, a irmã deles. E os filhos de Berias: Herbe, Malquiel. Estes são os filhos de Zipa, a qual Labão deu a sua filha Léia, o que deu a Jacó esta 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que ele deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Bela, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Roz, Mupim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan: Usim. E os filhos de Naphtali: Jazeel, Egune,
Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu este a Jacó. Todas as almas foram 7, e todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos foram 77, 6 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém, e mostrando-lhe, lançou-lhe ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José aos seus irmãos e à casa do seu pai: eu subirei, anunciarei a Faraó e lhe direi: anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os varões são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vós chamar e dizer: qual é o vosso negócio? Então direi: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todos os pastores de ovelhas abominação para o egípcio. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Gênesis capítulo 47. Então veio José, anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tens, chegarão à terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E ele disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de terra de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teu servo habite na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra, fazer habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes aos por maiores do gado, sobre o que eu tenho. Ele trouxe José
a Jacó, seu pai, e pôs diante de Faraó. Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias do anos da sua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Pouco e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias da sua peregrinação. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu diante da face do Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sententou de pão e seus pais e seus irmãos, e a toda a casa do seu pai, segundo a sua família. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-no pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai a vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se faltar o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, e das ovelhas e das vacas, e dos jumentos, e sucedeu de pão aqueles anos por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compramo-nos a nós e nossa terra por pão, e nós, a nossa terra, seremos servo de Faraó e da semente, para que vivamos e não morramos, a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque o Egito, vendendo cada um ao seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quando ao povo fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade, somente a terra do sacerdote não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então, disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós,
para que semeie a terra. E a descer, porém, das colheita, darei o quinto a Faraó, e o quarto parte serão vós, para semente do campo, e para a vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servo de Faraó. José, pois isto por estado, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram, multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e a sua comigo, de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Jacó adoece. Capítulo 48. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar, multiplicar, e te porei por multidão de povo, e darei esta terra à tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rube e Simeão. Mas a tua geração, que gerás depois dele, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Panda, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são eles? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, trazemos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-lo chegar a ele, e beijou-os,
e abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. E Israel disse a José: Eu não cuidará ver o teu rosto. Eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou do seu joelho e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José ambos ela e Efraim nas suas mãos direita e esquerda de Israel, Manassés na sua mão esquerda, direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ainda que era o menor, à sua esquerda, sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos, avisando-me. Ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou a José, e disse: Ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esse rapaz e seja chamado nele o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplicai como peixe e multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, pôs a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te põe como Efraim e como a Manassés, e pôs Efraim, dizendo, diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vós fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que os teus irmãos, o qual tomei com minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Capítulo 49. Depois chamou José aos seus filhos. Jacó abençoa seus filhos e morre. Ajuntai vós, anunciai vós o que vós há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai vós, ouvi, filho de Jacó, ouvi, Israel, vosso pai. Rúben, tu és primogênito, minha força é o príncipe de meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, a sua espada são instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre
minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor matarão varões, e na sua teima arrebatarão bois. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E os dividirei em Jacó, eu o espalharei em Israel. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subiste, filho meu, escurva-se, deitai-se com um leão, e como um leão velho, quem despertará? E o cetro não se arrebatará a Judá, nem legislador dentre seus pés, até que venha Silo, e ele se congregarão ao povo. Ele amarrará o seu jumentinho e vide o filho da sua jumenta, cepa mais excelente. Ele lavará os seus vestidos no vinho, e a sua capa e sangue de uva, e os olhos serão vermelho de vinho, e os dentes branco de leite. Zebulão habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu temor será em Sidão. Isacar é jumento de forte osso, deitados entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo. Faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero o Senhor. Quanto o Gade, uma tropa acometerá, mas ele a acometerá por fim de Aser. O seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, e ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe darão amargura, e flecharão e aborrecerão. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó, donde é o pasto, é a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos do céu, e de cima com as bênçãos do abismo, que está debaixo com as bênçãos do peito e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos seus pais até a extremidade dos outeiros eternos, e elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Benjamim é lobo de despedaçar. Pela manhã começará a presa,
comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Este é o que lhe falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhe e disse: Eu me congrego aos meus povos, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efrom, o heteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente a Marém, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrom, o heteu, por herança de sepultura. Ali a sepultura a Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Israel, a Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado com os filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar o mandamento aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado o seu povo. Capítulo 50. Gênesis. A lamentação por Jacó e seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, aos médicos, que embalsamasse a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumpre os dias daqueles que embalsamam os egípcios, e os choraram 70 dias. Passando, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás agora, pois te peço que eu suba para que sepulte o meu pai. Então voltarei. Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiu com ele todos os servos de Faraó, e os anciões da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, e subiram também com ele tanto carro como gente e cavalo. Concurso foi grandíssimo. Chegando ele, pois, Eirei de Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande, gravíssimo pranto, e fez ao seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: Eis, é este o pranto grande dos egípcios, porque chamou-se o seu nome Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim, como eles lhe ordenaram. Pois os seus filhos levaram a terra de Canaã e sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado
com o campo por herança de sepultura a Efrão, o heteu, em frente de Marém. José anima os seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, e ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram à sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direi a José: perdoa, rogaste a transgressão dos teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogai-mo-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando ele lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram diante dele e disseram: eis-no aqui por teu servo. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intestaste mal contra mim, porém Deus o tornou eu bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viveu José, os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão do Egito. Muito obrigado por vocês terem ouvido a palavra de Deus até o final. Esse capítulo de Gênesis acabou. Vamos entrar no próximo livro, chamado Êxodo. Muito obrigada por tudo. Se inscreve no meu canal, Revestida em Cristo, para chegar mais vídeo para vocês e vocês saber de tudo o que vai acontecer na Bíblia Sagrada. Muito obrigado por vocês terem assistido até o final. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.